Será que existe emoção boa e emoção ruim? O que você pensa aí sobre as emoções, né? Para quem não sabe, a raiva é uma emoção, né? É uma emoção básica ainda, né? Primária, onde todos nós sentimos raiva em algum momento, né? E será por que a gente sente raiva, né? É sobre isso que eu vou falar aqui na live, né? Por que sentimos raiva? Até também vou falar sobre os benefícios da raiva, né? Vou falar como lidar com a raiva, né? Vou trazer todos esses assuntos aqui relacionados à raiva, né? Em alguns contextos, a raiva é julgada como uma emoção muito ruim, né? É até pecado sentir raiva, né? 7 pecados capitais, fala da ira, que está muito relacionada à raiva, né? Tá aí ira, irritabilidade, todas essas são questões, né? Que podem gerar raiva, né? E aí eu tô aqui esperando as pessoas entrarem pra gente dar prosseguimento, né? Ao assunto. Jefferson, me informa aí se tá tudo bem, se o som tá bom, a imagem, tá tudo ok? Então vamos lá, né? Dar prosseguimento ao assunto da raiva, né? Primeiro passo, por que sentimos raiva, né? Por que sentimos raiva? Porque algum dos nossos limites foram violados, por isso que a gente sente raiva, né? Ou quando passamos por alguma situação de injustiça, sentimos raiva. A raiva, ela tá ligada também a algumas emoções, tá? Como a tristeza. A raiva está ligada à tristeza. Sempre quando sentimos raiva de algum fato, pode ter certeza que é algum fato triste. Alguém sente raiva de situações alegres? Não. Então, a raiva, ela tá sempre associada a alguma outra emoção, como a tristeza. A raiva também muitas vezes está associada à frustração. A gente fica muito irritado, com muita raiva, quando não conseguimos fazer algo, né? Quando algo que a gente está tentando muito, então algo que a gente quer fazer muito, a gente não consegue. A emoção da raiva, ela vem neste momento. Então, a gente precisa, primeiro, identificar quais os momentos que eu sinto raiva e por que eu estou sentindo essa raiva constante. Eu preciso identificar isso. Primeiro passo, né? Se a raiva é uma emoção básica que todos nós sentimos e que vamos sentir, todos nós temos algum motivo para sentir raiva, né? Eu deixei a caixinha esse final de semana perguntando para as pessoas, né? Motivos pelos quais elas sentem raiva. E aí foi assim, algumas respostas engraçadas, outras respostas sérias, né? Alguns assuntos triviais, outros não, mas todos eles tinham um cunho, né? Por que as pessoas sentem raiva daquilo? Porque algum limite foi invadido, né? Uma que foi unânime, né? Mentira. Eu sinto raiva quando alguém mente pra mim. E aí, gente, quem tá aqui na live que não fica com raiva quando é enganado? Ou quando alguém conta uma mentira? Aí eu volto no que eu falei lá no inicinho da live, né? Que alguns dos nossos limites foram violados. E talvez o meu limite, o que eu não gosto é que mintam pra mim, né? Teve gente que falou que fica com raiva quando abre a geladeira e no pote de sorvete tá feijão. É a raiva que ela sente, né? Só que a questão é o seguinte, sentir raiva, tá combinado que todo mundo vai sentir raiva? Tá combinado isso com a emoção. Porque toda emoção, gente, vocês já pararam uma ação. Toda emoção, ela sugere uma ação. Vamos lá. A tristeza.
Qual a ação que a tristeza nos sugere? Choro, ficar cabisbaixo, se recolher, né? Alguém tá triste e gosta de cair no meio de festa da muvuca? Geralmente não. Então, qual a ação que essa tristeza quer que a pessoa faça? Que ela se recolha, que ela fica mais pensativa, que ela fica ali no cantinho dela e tal. Alegria, gente. Qual a ação que a alegria nos faz tomar? De compartilhar com o outro, de contar, de sorrir, né? Essas são ações da alegria. O medo, qual a ação que o medo nos faz tomar? O medo quer que a gente paralise, essa é a ação. Ou paralisa, ou verifica a situação, se realmente é uma situação perigosa, o que eu tenho que fazer nesse local, né? Mas sempre é uma ação. O medo, a ação do medo é nos colocar alerta, né? E a raiva? Qual a ação da raiva? Será que a gente deve agir no momento de raiva? Será mesmo que a raiva tem algum benefício? Então, vamos lá. A raiva, ela sempre nos pede para tomar uma ação também. E, geralmente, dependendo do teor, essas ações são agressivas. São agressivas, né? Ou, em alguns momentos, elas até não são, assim, agressividade física, muitas vezes, mas agressividade verbal, né? Quantas pessoas a gente vê lançando as coisas longe porque tá com raiva, quebra objeto porque tá com raiva. Mas será que a gente deve deixar as nossas emoções nos comandar? Será mesmo que a gente deve obedecer às nossas emoções? Né? Elas estão aí por algum motivo pra gente agir. Porque já pensou se a gente não tivesse emoção nenhuma, né? Já pensou se a gente não tivesse a raiva? Quando a gente visse algum caso de injustiça ou que algum dos nossos limites foi violado, aí como eu não tenho raiva, eu lido como se aquilo fosse normal, faço cara de paisagem, não reivindico os meus direitos. Já imaginou, gente? Ser humano assim, cara de paisagem pra tudo. Ai, morreu, a pessoa faz cara de paisagem. Nasceu, a pessoa faz cara de paisagem. Estão lá, violando os direitos dela, ela faz cara de paisagem. Já pensou se a gente não tivesse as emoções? Então, todas as emoções, elas não são boas e nem ruins, tá? A questão é como usamos essas emoções. O que fazemos com essas emoções? É o comportamento que essa emoção gera que vamos classificar se ele é bom ou ruim, tá? Então, não é emoção boa ou ruim, prejudicial, não. É o não saber lidar com essa emoção. E hoje a emoção que a gente está dando ênfase aqui em falar é a raiva. Por quê? É uma emoção desagradável de sentir muitas das vezes, né? Quantos de vocês aqui talvez já agiram num momento de raiva e se arrependeram, né? Quem quiser comentar aqui, me fala. Eu posso fazer para vocês uma lista dos meus momentos de raiva que depois eu arrependi de ter falado, de ter gritado no momento de raiva, de ter explodido, porque às vezes vai acontecer, gente. E é do ser humano. O que acontece é que quando isso se torna frequente, aí que está o problema. É a frequência e a intensidade com que essa raiva tem comandado a sua vida. Isso que a gente tem que analisar. Você é aquela pessoa que está sempre com raiva por tudo, qualquer coisa irrita, mesmo coisas que você já sabe que são coisas que vai fazer raiva, que vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Trânsito, gente. Trânsito. Quem não sabe que trânsito é estressante? Quem não sabe que ao ir para o trânsito pode acontecer várias coisas? Você sabe que é uma situação estressante, que você deveria se preparar já psicologicamente para pegar o trânsito, não se prepara e vai chegar no trânsito, vai brigar, vai bater o carro, vai ter várias questões. Então, algumas situações da nossa vida, gente, a gente sabe que a gente já vai passar raiva. Trânsito, outra situação que para mim é estressante e faz passar raiva. Fila. Gente, eu detesto ficar em fila.
Você quer me ver com raiva, manda eu pegar fila. Mas, em alguns momentos da vida, eu tenho que pegar fila. E é normal. E aí, o que eu faço nesse momento que eu tenho que pegar fila? Eu vou lá, brigo com o povo da fila, brigo com a menina que tá atendendo, arrumo confusão na fila, ou fico quietinha, né? Aí, nesse momento, faço cara de paisagem e espero meu momento de ser atendida. Entende? Que tudo é uma questão de escolha. Então, se eu já mapeei que pegar trânsito, pegar fila, o outro mentir pra mim, o pote de sorvete na geladeira com feijão, essas coisas me fazem raiva, eu posso escolher lidar ou não. Eu posso escolher enfrentar ou não essas coisas. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa saber que a raiva tá ali, que ela pode acontecer, mas eu ter a capacidade de escolher quais são as minhas lutas. Tem gente que tem uma irritabilidade tão grande, uma raiva tão grande, que compra tudo quanto é briga, tudo quanto é luta, a pessoa compra. E aí o nível de irritabilidade dessa pessoa fica altíssimo. Fica altíssimo, essa pessoa se torna insuportável de convivência, porque quem quer ficar com uma pessoa que está com raiva o tempo todo? Quem que aguenta? Ninguém, né? Então, se a gente tem uma pessoa no local de trabalho, aquela pessoa briguenta, que tudo fica com raiva, o que a gente faz? Se afasta dessa pessoa. A gente afasta. E se eu sou essa pessoa, as pessoas vão afastar de mim também. E será que isso é um benefício, as pessoas se afastarem da gente? Então, a gente tem que observar a frequência que eu sinto essa raiva. Pois aí, essa raiva pode estar se tornando adoecedora. Pode ser um transtorno de personalidade. Famoso pavio curto, transtorno intermitente, síndrome do Hulk. A gente tem vários nomes para essas pessoas que estão com raiva o tempo todo, tá? E aí, a gente tem alguns motivos, né, que vão fazer os nossos níveis de raiva aumentar, né? Quais que são esses motivos, gente? Que é privação de sono, a pessoa que dorme pouco, um sono desregulado, às vezes trabalha da noite, troca a noite pelo dia, essas pessoas têm mais probabilidade de sentir raiva. Essas pessoas sofrem mais com a raiva, porque estão sempre irritadas, dormiu mal. Então, a privação de sono pode fazer com que a gente sinta mais raiva, né? Outra coisa, queda de açúcar no sangue. Quando a gente tá com fome, gente, eu sou insuportável quando eu tô com fome. E uma grande parte das pessoas. Como eu falei que a raiva, ela sempre vem associada, né, com alguma outra emoção. Quando eu tô com fome, ou eu fico triste, caladinha, porque às vezes se eu tô com fome não vou poder comer naquela hora, e eu também já entendi que a pessoa que tá ali do meu lado não é culpada de eu estar sentindo fome e tal, então eu costumo ficar triste, mais caladinha quando eu tô com fome. Foi o mecanismo que eu arrumei. Porque quando a gente tá com fome, a tendência de estar com raiva, a tendência de a gente ser ríspida, dar mal resposta. E já aconteceu isso comigo, de estar com fome, ser ríspida, dar mal resposta. E aí agora eu já adotei o mecanismo, às vezes, de ficar mais caladinha. E aí, tristeza. Então a raiva se associa com a tristeza, né? Então, ó, níveis de açúcar no sangue, alterações hormonais, gente. Ai, nós mulheres vivemos essa montanha russa aí dos humores. E aí não é fácil a gente entender quais hormônios aí não estão funcionando ou quais estão funcionando demais. A gente tem o cortisol, tem a dopamina, tem a testosterona, que nós mulheres também temos. E tudo isso desregulado, gente, isso gera raiva, tá? É comprovado cientificamente que no período menstrual, né, onde há essa oscilação aí dos nossos hormônios, a mulherada fica difícil de lidar com raiva,
mesmo. Mas o que a gente pode aprender disso, gente? Se a gente conhece o nosso organismo, conhece como a gente funciona, será que eu não percebo quando eu tô na TPM e aí eu já tento arrumar alguma solução para isso? Talvez qual que é a solução? Me afastar. Nesse momento eu não ficar comprando brigas desnecessárias, eu não enfrentar algumas coisas necessárias. Você imagina aí, eu já não gosto de fila. Aí tô de TPM e vou pra fila? Gente, é um prato cheio para arrumar confusão na fila. Então, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que conhecer o nosso corpo, porque a raiva tá aí. As emoções a gente não controla, tá? A gente tem que aprender o seguinte: emoção a gente não controla, a gente sente elas e escolhe o que vai fazer com elas. É isso que a gente precisa aprender. Eu não vou controlar a emoção, não vou parar de sentir a emoção, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com essa emoção. Então, se eu sei que eu sinto raiva em ficar na fila e qualquer coisa que acontecer lá eu posso ser agressiva, no período de TPM eu acho melhor evitar, né? Trânsito. Eu sei que é difícil encarar o trânsito, né? Então, põe uma musiquinha no trânsito, né? O sonzinho do carro, a musiquinha que você gosta. Sai mais cedo de casa, né? Trabalha o seu humor para isso. Agora, o trânsito já é caótico, já é complicado. Você sai em cima da hora, né? Com o horário esguelando, não se preparou, não dormiu bem, não comeu, né? Gente, aí vai dar confusão no trânsito. Então, entenda, a emoção ela vai vir. Lá no trânsito eu posso sentir raiva, aquele cara que tacou a buzina atrás de mim, ou quer que eu faça uma ultrapassagem que naquele momento não dá, mas quem tá de trás acha que dá. São situações que eu vou sentir raiva, mas eu preciso ser agressiva com essa raiva? Eu preciso ter uma reação exagerada? Ah, sair com a cara na janela do carro e xingar, aqueles não bonitos, né? Mandar a pessoa lá para aqueles lugares, xingar a mãe da pessoa? Não. Eu posso simplesmente dar um sorriso, né? Ô, filho, vai com Deus, você tá com mais pressa do que eu, né? Isso a gente só consegue quando a gente tem autoconhecimento, que a gente aprendeu a lidar com as emoções, né? Então, eu não preciso agir com a raiva, né? Outra questão que nos traz muita raiva, gente, estresse. Estresse, cobrança excessiva no trabalho, cobrança nos relacionamentos, nada que faz é suficiente. Isso gera raiva. Isso gera raiva, gera angústia. E aí tem pessoas que adotam o mecanismo de defesa de fingir demência, que outra questão que foi, outra caixinha, né, que eu tô lembrando aqui, a pessoa falou que ela tem raiva quando a pessoa finge demência. Mas talvez é um mecanismo de defesa que aquela pessoa tem ali para não lidar com as cobranças que aquele outro tá fazendo, com o que aquele outro tá falando. É uma situação que irrita? Sim, profundamente. Mas tem hora que é preferir fingir demência do que entrar num conflito. Então, toda emoção, ela pede uma ação. Guarda isso. Às vezes, a ação é sair de cena. Às vezes, a ação é fingir demência mesmo, né? Então, não tem certo e não tem errado. É a pessoa que vai entender, neste momento, o que é mais saudável eu fazer. O que vai me proteger. Já pensou, gente, duas pessoas com raiva? E tem gente que demonstra a raiva de outras formas, né? Por mais que essas emoções primárias tenham uma reação fisiológica, a gente consegue ver essas emoções mais presentes, né? Às vezes a pessoa tá com raiva, você consegue ver na cara dela que ela tá com raiva, né? Às vezes a pessoa tá triste, você consegue ver na cara dela. A pessoa tá com medo, você consegue. São reações, mas nem todo mundo talvez tenha essa expressão facial. Então, às vezes a pessoa tá ali por dentro com muita raiva, tá prestes a explodir. E aí o que ela escolhe? Fingir demência, fingir que nada tá acontecendo,
para talvez em um outro momento ela falar. Porque quando a gente fala as coisas, quando a gente está com raiva, sai o que precisa e o que não precisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aprender o que eu vou fazer com essa raiva. Se ela me pede uma ação, nem sempre a ação é ir. Talvez a ação é me recolher, tá? Então, já falei de estresse, cobrança excessiva, né? Nos relacionamentos, no trabalho, aquele chefe que pega no pé o tempo todo, que nada tá bom, isso gera raiva. Então, estresse muito grande aí, né? Já falei das disfunções hormonais, da privação do sono. Então, geralmente essas são as causas da raiva, né? Algumas aí físicas, né? E outras emocionais e psicológicas. O que às vezes faz muita raiva? Os nossos relacionamentos. Por quê? Porque às vezes não falamos, não sabemos falar não colocamos limite nas nossas relações, não conversamos, não fazemos combinados. E aí o outro vai lá, invade o nosso limite e eu fico com raiva. Mas será que foi combinado, foi conversado, né? E o que a gente precisa entender, gente? Todos nós erramos, né? Eu gosto sempre de falar que aqui não tem nenhum alecrim dourado. Não temos nenhum alecrim dourado aqui. A gente vai errar sempre. E de uma forma ou de outra. Então, será que a gente não pode se colocar no lugar do outro? E se isso fosse comigo? E quando eu fiz isso, como que o fulano agiu comigo? O problema é que a gente não gosta de ser cobrado, mas às vezes a gente tem uma cobrança excessiva em cima do outro. Ah, eu não gosto de errar. Autocobrança. Ok, tá. Mas eu não aceito também o erro do outro. E aí? Vai gerar um estresse nas relações. Então, toda relação para funcionar bem, gente, precisa de mais razão do que emoção. E o problema é que muitas vezes a gente vive mais na emoção do que na razão. Por isso a necessidade de adquirir autoconhecimento, por isso a necessidade de praticar autocuidado, alimentação equilibrada, verificação desses hormônios, tempo de descanso, ter um hobby. Isso tudo eu ensino no método Desperta Bonita. Isso tudo eu falo na terapia, isso tudo eu falo aqui no Instagram o tempo todo. Gerenciamento das emoções. Saber o que fazer com essas emoções. Eu só descubro isso se eu olho para mim, se eu presto atenção em mim, se eu mapeio o que me faz raiva, né? Ontem, quando eu perguntei na caixinha, né, no sábado, quando eu perguntei na caixinha, o intuito é esse, a pessoa olhar para ela, o que me faz raiva, né? Será que eu tenho uma raiva frequente? Eu tô frequentemente com raiva? Ou é só de vez em quando? Algumas situações que são corriqueiras mesmo, que todo mundo sente raiva, né? Será que são essas situações corriqueiras? Ou eu tô ficando irritado com tudo, com raiva de tudo, não pode nem olhar pra mim, o mosquito passou, eu já tô com raiva, né? Por que eu tô assim alimentando essa raiva? Será que eu tô com algum transtorno mental, ansiedade, às vezes a depressão, né? Tem outros transtornos, já falei aqui do transtorno intermitente, falei aqui da síndrome do Hulk, né? A hiperatividade, porque a gente quer tudo rápido, tudo no nosso tempo. Então, às vezes é um adoecimento mental. Essa raiva excessiva pode ser um adoecimento mental. Mas como que eu trato adoecimento mental? Terapia, psiquiatria e autocuidado. Alimentação equilibrada, prática de atividade física, né? É muito indicado para as pessoas que estão aí vivendo processo de uma irritabilidade muito grande e para atividades físicas de impacto, para queimar mesmo essa energia, controlar os níveis de hormônio através da atividade física. Por isso que a atividade física é tão importante para a nossa saúde mental.
Porque ali, às vezes a pessoa tá com muita raiva, e qual hormônio que foi liberado ali nesse momento de raiva? Testosterona, cortisol, né? Que em excesso vai gerar mais raiva. E aí, quando eu faço atividade física, quais hormônios que vêm para o meu organismo que são produzidos? Serotonina, endorfina, que aí vão nos tranquilizar. A serotonina é o hormônio do prazer, da alegria. E aí eu vou combater a minha raiva com bom humor. Então, entenda a importância da atividade física. Atividade física, gente, não é só para perder peso, não. É para controlar níveis de hormônios no nosso organismo, né? É para ajudar aí na manutenção do nosso organismo. Então, é muito importante a prática da atividade física para a nossa saúde mental, né? Então, ó, praticar autocuidado ajuda a diminuir a raiva, tá? Outra técnica, gente, agora eu vou falar de algumas técnicas pra gente diminuir a raiva. Aí, assim, já tô sentindo raiva, o que que eu faço nesse momento, né? No momento que eu sinto raiva, será que eu vou lembrar dos exercícios do livro digital da Patrícia, falando de raiva? Será que no momento que eu tô enfurecida, eu vou lembrar desses exercícios? Provavelmente não, gente. Então, exercício para raiva, exercício para ansiedade, exercício para impulsividade, para o medo, que são essas emoções aí desagradáveis de sentir, a gente pratica antes. A gente pratica em lá para terapia, para aprender, para psicóloga ajudar vocês a mapear, né? Para psicóloga perguntar para vocês assim, olha, no seu momento de raiva, qual cor que você enxerga? A gente vai fazendo esse trabalho. No seu momento de raiva, qual região do seu corpo que você sente mais raiva? Qual região do seu corpo que dói quando você tá com raiva? Tem gente que vai doer aqui, vai ter tensão, né? Tem gente que o estômago vai até embrulhar de raiva. Tem gente que vai dar dor de cabeça. Cada um sente a raiva num membro do corpo. Tem gente que enrijece as mãos, tem gente que trava o maxilar. São vários sintomas que a pessoa tem. E aí, se eu já sei, eu já faço um trabalho de autoconhecimento, eu já faço um trabalho de autoobservação. Quando eu for exposto a essas situações que me geram a raiva, porque primeiro a gente vai mapear o que te gera raiva. A gente vai fazer esse mapeamento. Peraí, o que te gera raiva? Então, a gente vai fazer esse mapeamento. Então, quando eu passo por essa situação de raiva, aí já tá registrado aqui. Peraí, vou prestar atenção no meu organismo, qual parte que vai doer, onde que eu tô sentindo essa raiva. Opa, peraí, aprendi na terapia que eu posso praticar respiração. Segura 2 segundos, solta, né? Mas eu tenho que ter antes um repertório, eu preciso ter aprendido. Então, eu preciso aprender aonde que eu sinto essa raiva, eu preciso, qual parte do meu corpo, qual cor que eu vejo essa raiva. Quando eu lembro da raiva, qual animal que vem na minha cabeça, né? Geralmente vem o leão, tigre, né? Vem esses bichos assim, bem raivoso que a gente lembra, né? Então, a gente tem que aprender sobre a raiva. Fazer associações, né? E aí, lá no consultório, as pessoas que têm muita raiva, né? Eu peço elas para desenhar a raiva delas, né? Aí, ali ela vai colocar cor, vai colocar forma, né? Então, vocês conseguem entender a importância da terapia? Porque sozinho na casa da gente, em vez de assistir Netflix, será que eu vou preocupar? Ai, como que eu vou lidar com a raiva? Será? Eu só preocupo com isso na hora que eu já tô tendo prejuízo, gente. O problema nosso é esse, a gente deixa para aprender, principalmente essas coisas emocionais, psicológicas, quando a gente está já tendo prejuízo.
tá? A gente precisa aprender para não ter prejuízos. Porque a raiva, ela vai nos trazer muitos prejuízos. Já falei aqui que as pessoas afastam, que a gente entra em brigas desnecessárias. Tudo isso eu já falei aqui, né? Quem tá aí na live, gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Né? Vocês estão caladinho aí? Me fala se tá fazendo sentido, né? Já falei aqui de entender a cor da raiva, o animal, quando você fica com raiva, o que você pensa, né? Agora, vamos lá, gente. Vocês acham que a raiva a gente deve colocar ela pra fora ou a gente deve reprimir essa raiva? Me fala. O que vocês acham que a gente precisa fazer com a raiva, né? Então, primeiro passo, a gente precisa aprender a sentir a raiva e não agir. Olha a diferença. O problema é que a gente acha que a gente tem que sentir e tem que agir. Não. Eu não posso negar que eu estou com raiva. Nenhuma das nossas emoções, elas aceitam a negação, tá? Nenhuma das nossas emoções. A primeira coisa é reconhecer essa emoção. Reconheça essa emoção. Primeiro passo. Tô com raiva? Tô mesmo, ok? Mas aí, o que eu vou fazer? Tô com medo? Tô. Tô triste. Tá tudo bem. Tá. Aí a Liliane tá falando aqui. Eu coloco pra fora. Sim. Mas talvez a questão é só colocar pra fora no lugar errado. Se você for colocar a sua raiva pra fora lá no banheiro, sozinha, gritar, em vez de gritar com quem que você quer, não tem problema nenhum. O problema é a gente fazer o que a raiva tá mandando. E às vezes fazer o que a raiva tá mandando, a gente vai gritar com o outro que nos fez raiva. Aí vai trazer estresse, vai trazer problema. Então, Letícia tá aqui falando que chegou, né? Chegou chegando, né? A Vanessa falou que chora, né? Liliane falou que coloca a raiva pra fora, né? A Letícia falando depende da energia que deve ser canalizada. Sim. Gente, vamos lá. Toda emoção, ela pede uma ação, ok? A gente não precisa perder, a Letícia falou uma coisa muito legal, de canalizar essa energia. A gente pode aproveitar essa raiva que a gente está sentindo para a ação. Qual? Arrumar a casa, arrumar guarda-roupa e fazer uma corrida. Ação. A raiva é uma emoção que nos pede ação. Então, vamos agir de alguma forma. Eu não preciso agir só naquele momento para resolver o problema, às vezes, com alguém. Porque o que mais nos gera raiva mesmo, gente, é a convivência com o outro. Vamos ser sinceros, né? É o outro deixar as coisas fora do lugar, é a gente procurar as coisas e a gente não achar. Então, eu posso aproveitar a raiva assim para agir. Mas agir de forma que não me prejudique. Então, uma das estratégias de lidar com a raiva é sair de cena. Não é parar a raiva. Eu preciso sair de cena. E naquele momento eu encontrar algo que eu consiga extravasar a minha raiva. A Letícia falou aqui de atleta, né? Tem muita atleta que faz isso, né? Ele corre. Eu tive um caso assim também, que a pessoa chegava em casa, tava com um problema de relacionamento com a esposa e não conseguia resolver essa questão, aí ela ia correr. Corria 5 quilômetros, 4 quilômetros e corria. Aí quando ela chegava, ela tava mais calma, a esposa já tinha baixado também a bola, né? Baixado o nível de raiva, aí eles conseguiam conversar. E com isso, com essa história de correr, ele acabou virando atleta. Olha aí. Conseguiu canalizar a raiva dele e essa raiva servir de benefício. Então, se a emoção ela pede uma ação, precisamos ser mais racionais para entender que ação eu preciso tomar. Ficar quieto, parado, é uma ação também. Não é só ir para cima do outro que é uma ação. A gente precisa ter ação. Ação eu agir desesperado, eu também parar. Se a minha emoção está pedindo para tomar uma ação, eu posso parar, porque é uma ação também. Respiração, né? Desenhar.
né? Rasgar papéis e colar, né? Criar um mosaico ali da raiva, né? Essa é a expressão criativa da raiva. Fazer mandala, gente, pintar as mandalas, né? Isso é um caminho da harmonia, da paz interior, né? Retornar ao centro, né? Às vezes no momento de raiva que a gente precisa aprender a parar, né? Então, ó, vai colorir, vai focar, vai colocar energia em outro lugar. Pode ser praticar um hobby, né? Tenha sempre um hobby, gente. Quem aqui tem um hobby? Me conta, qual que é o hobby de vocês? As pessoas que não têm hobby, gente, são pessoas que adoecem muito, né? O Jefferson falou aqui, precisamos ter uma âncora, canalizar a raiva. Isso mesmo, Jefferson. Eu preciso entender. A raiva é uma emoção que todos nós vamos sentir em algum momento. Quando somos injustiçados, quando somos frustrados, todo mundo vai sentir raiva. Todo mundo sente raiva, ok? Mas eu preciso entender o que eu posso fazer com essa raiva, né? Outro exemplo, gente, com esse mundo digital agora, computador, né? A gente que trabalha. Às vezes você vai abrir o computador, a tela trava, o celular trava, né? Às vezes eu vou atender, tá na hora do atendimento, o sistema trava tudo, e aí você já começa, às vezes, o atendimento agitado. Então, às vezes compensa, fala assim, manda mensagem pro paciente, fala assim, ó, me dá 2 minutinhos aqui, porque meu sistema travou, vai lá, toma uma aguinha e depois volta, né? Às vezes na hora do atendimento, cai, a internet cai, trava. Quantas vezes aqui na hora da live cai? Aí, canalizar a raiva é eu respirar e falar assim, fulano, na hora que a live travar, sai e depois você entra, né? O paciente, no momento ali da terapia online, tô lá pelo Google Meet, trava, começa a cair. Respira que vai dar certo. Chama o paciente, vamos tentar pelo WhatsApp? Aí, trava também, se não dá. Então aqui, fulano, agora se travar, eu vou te ligar, tá? Pra gente encerrar a nossa terapia, terminar. É assim que lida com a raiva, entendeu? Um monte de ações que a gente toma, um monte de ações, soluções. E assim é no seu trabalho. Tá aí trabalhando no computador, um projeto. Travou? Vai lá e sai dali por 5 minutinhos, né? A Sandra tá falando aqui que deve ser praticar sexo. Olha, tá terrível ela, hein? Pode ser também, gente. Libera hormônio, relaxa, né? Pode ser um hobby. O que é que tem? Cada um descobre aí, né? Aonde quer canalizar a energia dele, né? E sexo é saudável, bom pra saúde. Eu defendo sexo, sem problema nenhum, dona Sandra. Você sabe disso, né? Então, vamos lá. A Letícia adora jogar ou tocar algum instrumento. Ótimo. Isso mesmo. Eu adoro, gente, jogos. Amo. Quando eu tô muito cansada e tal, porque a raiva vem do cansaço, né? Como eu falei com vocês. E aí tô me sentindo muito irritada, gente. Joguinho de celular. É perdição. Adoro. Buraco. Jogo de carta, né? Jogo de tabuleiro, dama. Gente, é só me chamar pra jogar. Adoro jogos, adoro. Esse é um dos meus hobbies. Jogar, eu gosto de jogar, né? Jogar Uno, né? Eu, assim, me distraio jogando. Sandra tá aqui falando que o João tá horrorizado. Imagina, né? A transformação que acontece na vida das bonitas, né? As bonitas entram dentro do consultório falando que não quer sexo, não gosta de sexo. E aí depois vem pra live falando que fazer sexo. Não sei o que acontece, não sei onde que elas estão aprendendo isso, né? Eu acho que é com o método Desperta Bonita, que a gente vai lá e desperta essa mulherada para os prazeres da vida, né? E cada um vai descobrir aí o seu prazer na vida. Então, gente, uma das coisas para lidar com a raiva, controlar os nossos níveis de raiva, é ter um hobby, ter uma válvula de escape, né? Alguns é esporte, outros é jogos, outros é fazer sexo. Eu só não aconselho, né,
as pessoas que comem as emoções, né? O que é comer emoção? Tá com raiva? Come. Tá triste? Come. E aí isso pode gerar um outro transtorno, né? Que é a obesidade, né? O consumo de alimentos industrializados aí, uma pressão alta, uma diabetes, né? Isso aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente começa a fazer em excesso. Porque comer é prazeroso? Pode ser, né? Ah, tô com raiva, vou comer um docinho. Sim, mas e se essa raiva tá sendo excessiva, igual eu falei aqui no início da live? Se eu tô sempre com raiva, e aí eu vou continuar comendo, vai me gerar outros problemas. Então, um hobby. Tenha um hobby, tenha algo que te distraia, né? Outra parte da questão da raiva, gente, que eu acho muito importante falar. Eu falei que a raiva, né, ela está sempre associada a alguma outra emoção ou sentimento. Como eu falei aqui, às vezes a raiva tá ligada à tristeza, tá ligada à frustração, ao sentimento de injustiça, ao sentimento de fracasso, tudo isso, né? E às vezes o que faz essa raiva às vezes perdurar muito tempo, que a raiva fica competindo ali com o perdão. Como eu já falei aqui, que às vezes a nossa raiva, sempre é o instrumento da nossa raiva, são as nossas relações. E se a gente fica nutrindo raiva do outro muito tempo, é porque a gente não sabe perdoar. Porque a gente não sabe relevar. Então, não deixe a sua raiva ficar competindo aí com o perdão, tá? Isso é prática, tá, gente? Essa técnica de lidar com a raiva não é de um dia para a noite que a gente aprende a perdoar, não é tão simples assim. Mas com a busca do autoconhecimento, a busca de melhorar as nossas relações, a busca de desenvolver empatia, desenvolver autocompaixão, tá? Isso vai ajudar também a gente a lidar com essa raiva, tá? O perdão é um antídoto para a gente lidar com a raiva. É entender que o outro errou comigo, mas que eu também posso errar e que eu não preciso ficar carregando essa raiva aí por muito tempo. Porque essa raiva, gente, aí por muito tempo, ela transforma em um outro sentimento. Vocês conseguem perceber a raiva guardada, espizinhada aqui dentro da gente por muito tempo? Qual o outro sentimento que essa raiva pode virar? O que vocês acham? Qual que é um outro sentimento que nos adoece muito? E que ele também provém da raiva. Qual vocês acham que é? Me fala aí. Dona Sandra hoje tá bem pra frente, querem falar de sexo. Você podia me falar aí, que sentimento que você acha que tá aí envolvido, né? Gente, é o sentimento de mágoa. A mágoa, muitas vezes, ela começa com uma raiva. É uma raiva que eu passei com o outro. É algo que o outro me falou, que eu não gostei. É uma injustiça que, às vezes, o outro praticou, né? É algo que o outro prometeu para mim e não cumpriu. Tem tudo isso, né? E aí isso me gera mágoa, né? E a mágoa, a gente sabe que ela também é muito adoecedora. Muito adoecedora. E a mágoa vem pela falta de perdão, que é um sentimento que a gente precisa aprender a cultivar e aprender a usar o perdão se a gente quiser levar uma vida mais saudável. Porque não convivemos com alecrins dourados, gente. Estamos aqui neste barco chamado vida, uns no camarote, outros no porão, outros todo mundo aqui em cima, mas tem um barco aí chamado vidas, né? E que estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais tarde. Alguns nem têm interesse em aprender, e a gente também tem que entender isso. Tem pessoas que nem vão ter interesse em aprender a lidar com as emoções, estudar sobre isso, aprender sobre isso, e aí vão continuar batendo cabeça, tá?
E aí a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas, porque essas pessoas estão no nosso convívio. Ninguém está no mesmo nível de evolução. Ninguém. E aí, só porque o outro lá não é tão evoluído como eu acho que eu sou, eu não vou conviver? Eu vou ter raiva para conviver com essa pessoa o tempo todo? Não. Vou ter que aprender, né? Tem pessoas que a gente tem que aprender. Qual que é o nível de convivência? Tem gente que o nível de convivência talvez vai ser bom dia, boa tarde, boa noite, que a educação cabe em qualquer lugar, principalmente no nosso local de emprego, né? Tem gente que vai poder ir pro bar com a gente, tomar um chopp, ir pra festa e tá tudo bem. Tem gente que não vai ser boa companhia para ir pra festa. A gente tem vários níveis, né, de convivência. Então, se eu identifico que aquela pessoa tem algumas coisas nela que eu não gosto, mas que às vezes por algum motivo eu tenho que conviver, eu posso limitar essa convivência. Eu não preciso ficar me expondo a essa convivência o tempo todo. Vamos lá, aquele meu colega chato do serviço, que implica com todo mundo, que fica com raiva o tempo todo, implica com tudo. Eu vou chamar ele pro churrasco na minha casa? Talvez é desnecessário, né? Vou conviver com ele ali no local de trabalho, vou respeitar, né, ele ali no meu local de trabalho, mas eu não preciso chamar pro churrasco na minha casa, pra quê? Pra ele me fazer raiva lá dentro da minha casa? Então, gente, aprenda a escolher as suas lutas, aprenda a escolher as suas convivências. Tudo é questão de escolha, né? Não tem como falar, não vou conviver com pessoas tóxicas. Gente, até a gente é tóxico, às vezes, né? A gente sente raiva, na hora de raiva a gente fala e faz tanta besteira. Isso é ser tóxico também. Aí eu não convivo com pessoas tóxicas. É lógico que tem pessoas que são mais tóxicas do que as outras. Sim, mas até aquela pessoa que às vezes é muito tóxica, ela pode aprender. Acabei de falar aqui que cada um tá num nível de evolução, cada um tá buscando aí, e essa pessoa pode melhorar, né? Então, por que, então, limitar às vezes a convivência? Escolher os locais de convivência. Porque a gente vai ter que aprender. Gente, e desenvolver inteligência emocional é essencial para a gente conseguir conviver bem com as pessoas. A atitude das pessoas não precisa me contaminar. Eu não preciso agir de acordo com a atitude das pessoas. Eu posso atingir um estado de equilíbrio emocional que o outro faz não me afeta tanto. O que o outro faz não me leva, às vezes, a tomar uma decisão precipitada. É lógico que a raiva, ela serve para sinalizar. Opa, peraí, esse limite aqui foi violado, ok? Um dos motivos da raiva é para sinalizar, um dos benefícios, ela sinaliza. E aí ela pode sinalizar, naquele momento meu nível de estresse e raiva pode ir lá em cima, eu posso escolher não agir, mas depois eu posso chamar essa pessoa para conversar. Depois eu posso falar assim, olha, fulano, em tal momento, eu fiquei muito bravo com a sua atitude. Eu não gostei da sua atitude. E eu não gostaria que isso repetisse. Pois talvez eu não vou conseguir me controlar sempre se essa atitude repetir. E é verdade, gente. Nem todo dia a gente vai conseguir ter esse autocontrole, né? Se controlar. Então, por que já não falar com o outro? Por que não desenhar para o outro o nosso limite? Isso é inteligência emocional, isso é habilidade social que a gente tem que aprender a desenvolver. Porque ninguém aqui é adivinho, tá? Comunicação é tudo, gente. Comunicação e informação. A gente precisa dar informação para o outro sobre a gente. Fulano, eu não gosto que você fala assim comigo. Fulano, isso aqui para mim não dá. E tá tudo bem, mas o problema é que muitas das vezes a gente quer colocar limite, falar o que a gente não gosta no momento de raiva. Aí a gente não fala, né? Com a raiva, né? É deixar que elas nos comandam ao ponto de eu explodir, de eu estourar. E aí depois que eu estouro, gente, imagina, um vulcão em erupção, todas aquelas larvas, aí vai dar muito ruim, tá? Então, ó, quem entrou aí, né, depois aí, na live aí,
Vou repassar aqui, né? A raiva, ela tem o benefício de sinalizar quando a gente é injustiçado, quando o nosso próximo é injustiçado. Esse é um dos benefícios. Já pensou se ninguém sentisse raiva, fizesse cara de paisagem para tudo e para todos? Tá? Então a raiva serve para sinalizar. A raiva serve para ação. Mas não essa ação que leva à agressividade. A ação pode ser me recolher, a ação muitas vezes pode sair de cena, praticar uma atividade física, vai correr, né? Vai tomar um banho gelado, vai respirar, né? A raiva, ela nos leva à ação também, né? Com a inteligência emocional, aprendemos a lidar com a raiva. O que é essa inteligência emocional? Parar de comprar brigas desnecessárias. Às vezes a gente compra muita briga desnecessária. Tudo me faz raiva, tá? A pessoa irritadiça demais, ela tem que buscar ajuda, tá? Tem algo errado com essa irritação, fora de ordem. Tudo irrita. Sabe aquela pessoa que tudo irrita? Pode ser sinal de ansiedade generalizada, pode ser sinal de depressão, tá? Esse descontrole aí do humor, pode ser várias coisas. Então tem que investigar, tem que ir ao psicólogo, tem que pedir ajuda, pois não é normal a pessoa sentir raiva de tudo e de todos o tempo todo, tá? Então essa alteração de humor pode ser vários motivos: hormonal, privação de sono, fome, baixa de hormônios, estresse demais, cobrança, tá? E aí a pessoa com muita raiva, gente, ela fica sem paciência pra nada, tá? A raiva está ligada também à paciência, tá? E aí a paciência é uma virtude. Ninguém aqui nasce paciente, mas a paciência é um dos antídotos pra gente lidar com a raiva. Então, anota isso aí. Se eu tô sentindo raiva excessiva e tal, tudo me irrita, porque a paciência tá assim, longe. Sabe a fila da paciência? Nem entrou pra pegar, né? Me conta aí, gente, quem tá entrando na live aí, qual que é o nível de paciência de vocês? 0? Tem paciência? Não tem? Me conta aí, qual que é o nível de paciência? Né? Porque a paciência é também um dos remédios contra a raiva, né? Então, assim, desenvolver paciência, gente, é essencial. A Simara tá aqui falando, nível às vezes 0. Sim. Vamos lá, gente. Para algumas coisas, às vezes a gente é muito paciente, mas para outras não. Ninguém é totalmente paciente em tudo, tá? Ninguém é totalmente paciente em tudo. Então, a gente tem que entender assim, ó, nessa área que eu não tenho muita paciência de lidar com os outros, não tenho paciência de lidar com isso, então eu preciso desenvolver. Não, nessa área aqui eu tenho paciência, né? A Liliane falou aqui que tá medicada. Medicado, o nível dela é 5. A Mari falou que o nível 0 para alguns assuntos. Que bom que é alguns, que não é todos, né? A Mendes aqui falou que é o nível 0 também. Gente, então esse povo aí que tá com nível 0 e o povo que tá com 5 mais medicada, vão desenvolver a paciência. Vão estudar, gente, vamos ler, vão praticar. Não tem outro remédio, gente. Ninguém aqui nasceu paciente, ninguém aqui nasceu sabendo lidar com raiva, ninguém nasceu sabendo essas coisas, ninguém aqui nasceu sabendo relacionar, não. A gente acha que algumas áreas da vida da gente que vai funcionar, sim. Simplesmente por existir, vai funcionar. Vai não, gente. Vai não, tá? Vocês vão ter que buscar conhecimento, vão ter que buscar ajuda, né? A gente precisa buscar ajuda para criar filho, a gente precisa buscar ajuda para aprender a relacionar, a gente busca ajuda para aprender profissão, não busca? Porque, vamos lá, eu não nasci psicóloga, eu fiquei na faculdade 5 anos, faço pós, faço curso, tô aí. E por que eu não posso procurar ajuda para aprender a lidar com as emoções? Qual que é o problema? Qual?
Por que eu não posso procurar ajuda para me ajudar a resolver um problema lá com meu marido dentro de casa? Qual é o problema, gente? Por que eu não posso tratar da ansiedade? Ah, porque ir no psicólogo é coisa de doido. Ah, por que eu não posso ter depressão? Ah, porque ter depressão é frescura. É falta de fé. Então, olha quanta ignorância, gente. Às vezes a sua raiva, ela está vindo da sua ignorância. Tá? Então, se quiser parar de passar raiva, comprar briga desnecessária e tal, aprenda a ter paciência. Desenvolva a paciência. Patrícia, como que eu desenvolvo a paciência? Lendo, estudando, fazendo terapia, observando as pessoas que são pacientes. Sabe que elas tem algumas pessoas no nosso meio de convivência que dizem, não, gente, fulano é tão paciente. Observa por que essa pessoa é paciente, né? A Maria, ela tá aqui falando que eu fico calada e com respiração acelerada quando ela sente raiva. E aí, Maria, cala, mas tenta respirar, controlar essa respiração. Puxa o ar, segura 4 segundos e solta com 2. Puxa o ar, segura 4 segundos, solta com 2. Gente, ajuda, tá? Ajuda a oxigenar o cérebro. Tem um livro, Atenção Plena, que eu amo de paixão esse livro e gosto de indicar para as pacientes, para elas estudarem esse livro, para elas aprenderem as técnicas. Não é para deixar, para praticar respiração, aprender lá no momento de raiva, não, gente. É antes. É antes que a gente tem que aprender, né? Respiração serve para raiva, respiração serve para controlar a ansiedade, né? Porque as pessoas também com muita raiva, gente, o nível de ansiedade, ó, lá em cima. Então, ó, entenda. Raiva é uma emoção que pede ação. Não existe emoção boa ou emoção ruim. As emoções, elas estão aí por algum motivo para nos fazer funcionar. No início da live eu expliquei. Imagina um ser humano sem emoção. Não tem como, tá? O que a gente precisa é aprender a gerenciar essas emoções. Controlar, deixar de sentir? Não, tá? A gente não escolhe, a gente assim, acontece um momento, uma situação triste, você não tem a capacidade de escolher assim, eu não vou ficar triste por isso. Não, isso é esconder a emoção, tá? Tem momentos da nossa vida que cabe raiva mesmo, tem momento que cabe tristeza, tem momento que cabe alegria, tem momento que cabe o medo, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora eu preciso entender o que eu vou fazer com essa emoção. Eu preciso aprender a não fazer o que essa emoção quer que eu faça. Porque toda emoção gera uma ação. E aí, eu aprendo isso quando eu aprendo a lidar com a razão. Quando eu desenvolvo inteligência emocional, habilidades sociais, que aí, em vez de lidar com a emoção, eu ajo com a razão. Eu paro de fazer aquilo que a minha emoção me pediu para fazer, né? No momento de raiva, às vezes a emoção pede, sei lá, partir a cara do outro. Pode, gente? Vai resolver o problema? E entenda, um problema, ele só pode ser resolvido se eu tiver inteligência emocional. E um problema também só pode ser resolvido quando ele literalmente existe. Porque tem situações, tem problema que a gente cria dentro da nossa própria cabecinha. E aí a gente fica ali, maquinando, imaginando coisas, remoendo. E aí se o outro já chega próximo, a gente já... Sabe aquela cisma de achar que é mania de perseguição? Que tudo o outro tá me irritando? Tem que tomar cuidado com isso. A Mari falou, depende. Quem tá me perguntando? Sim, Mari, tudo depende, gente. Na psicologia, nada é certo ou errado. Tudo depende. Tudo tem um ponto de vista, tudo tem um outro lado que a gente precisa analisar, né? Se esse lado
se essa raiva eu posso exercer com todo mundo. Tem gente que, igual a Mari falou, de perguntar, né? Tem gente que vai fazer uma pergunta, a gente não vai se irritar, beleza. Mas se essa pergunta é feita por um monte de gente ao mesmo tempo, e eu já dei a resposta, eu posso me irritar. E tá tudo bem. Só que eu não preciso tratar as pessoas mal por conta da minha emoção. Então, gente, vamos lá. Alguma dúvida com respeito à raiva, né? Alguma coisa que vocês queriam, né, que eu falasse, né? Eu falei das técnicas para lidar com a raiva, usar a raiva para arrumar casa, praticar atividade física, né? Arrumar guarda-roupa, tem várias coisas aí que a gente pode usar a raiva. Eu falei de pintar mandala, eu falei de ter um hobby, praticar autocuidado, dormir, comer melhor. Tudo isso vai nos ajudar a lidar com a raiva que tá tão presente aí no nosso dia a dia, tá? Uma outra fala, né, no final agora da live, aprenda a desativar essa bomba relógio que às vezes a gente é. Aprenda a desativar essa bomba relógio, tá? Aprenda a parar, descansar, que aí ajuda a desativar essa bomba relógio, né? Fazer um hobby, né? Praticar um hobby, ter um hobby, né? Hoje eu falei sobre descanso, né? Tem pessoas que acham errado descansar, tem pessoas que acham errado tirar tempo, tem vergonha de tirar tempo de descanso, mas pessoas cansadas sentem muita raiva, tá? Então, se você tá no nível de raiva alto, talvez você pode estar cansada e tem que parar e descansar, tá? E aí, uma última frase, né, que eu queria falar é a seguinte, olha, nunca termine o dia com raiva de alguém. Afinal, nunca se sabe quando o coração daquela pessoa pode parar. Olha, então, gente, resolva rápido as questões que a gente tem de raiva do outro, põe o perdão em ação, para de ficar aí remoendo, guardando raiva, né? Isso faz mal. A raiva, gente, ela age diretamente no nosso fígado. Sabe, pessoas que sentem muita raiva, a boca fica até amarga? É porque é mais produzido bile quando a gente tá com raiva. Então, uma pessoa muito raivosa, ela traz muito prejuízo aí pro organismo, tá? Mas muito, 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 muito mesmo. Então, ó, resolva as questões de vocês com o outro, porque o que mais nos gera raiva mesmo, gente, é a convivência, tá? É a convivência. E a gente tem que continuar convivendo. Então, vamos aprender a lidar com a raiva. Vamos ser mais pacientes, né? Esse livro aqui, olha, O Poder da Paciência, é um livro simples, uma linguagem simples, que ajuda demais, tá? Então, fica a indicação desse livro aí para vocês, né? Como diminuir a pressa, ter mais felicidade e sucesso no nosso dia a dia. Que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Paz, sucesso, tranquilidade. É isso que a gente pede para a vida. Só que não adianta só pedir e não agir, tá? Então, aprenda a colocar as suas emoções a seu favor. Não a que você tenha prejuízo. Aprenda a usar as emoções em seu benefício, não para te dar prejuízo para sua saúde, tá? Então, ó, gratidão por todos que tiveram aqui, né? Que tiveram aqui para aprender, né? A Sandra com as contribuições dela hoje, bem engraçadinhas. Gostei de ver, tá bem humorada, né? Então, muito obrigado, gratidão. Compartilha essa live, tá, gente, para outras pessoas, que é importantíssimo, né? Porque, como eu falei, quem não sente raiva? Então, todos nós temos que aprender a gerenciar as nossas emoções e não correr delas e não esconder as nossas emoções. Então, ó, uma ótima semana para vocês, que vocês tenham muita paciência, que vocês saibam aí lidar com as raivas diárias, as raivas de todos os dias, que é hiper normal. É um movimento chamado vida, tá? Então, ó, beijo, gratidão.